Olá, gente! Como vão vocês? É um prazer estar aqui no Vet Science, na edição 2021, conversando um pouquinho mais sobre doenças transmitidas por vetores. Claro, não conseguiremos jamais exaurir esse assunto e, obviamente, a prevenção se torna algo bastante importante quando eu penso na transmissão de patógenos por vetores. A gente hoje até evita usar o termo doenças, porque, na verdade, o que o vetor transmite é um patógeno. Se esse indivíduo que se infectou com esse patógeno vai desenvolver sinal clínico, se ele vai desenvolver doença, daí são outros 500. Definitivamente, nós temos milhares de patógenos que podem ser transmitidos por vetores. E os vetores não causam somente um dano indireto, digamos assim, por transmissão desse patógeno. Ele também causa danos diretos, como, por exemplo, a própria lesão na pele, a dermatite, a perda de sangue, reações alérgicas locais, o incômodo em si, né, a dermatite alérgica à picada de ectoparasitos. E, obviamente, o tema da nossa discussão é exatamente a transmissão do patógeno que pode acontecer durante o repasto sanguíneo desses vetores. Podem ser pulgas, carrapatos, flebotomíneos, culicídios, transmitindo os mais variados tipos de patógenos. Olha a quantidade de patógeno, que nem tem todos aqui, tá, gente? Que a gente pode ter durante a transmissão e um repasto sanguíneo de um vetor, que pode ser uma mosca, um mosquito, um carrapato, uma pulga. Rangella vitale, babésias, rickétsias, anaplasma, trypanosoma, bartonella, girofilária, leishmania, ehrlichia. Todos esses aí podem ser transmitidos durante o repasto. Esses em negrito são aqueles sabidamente zoonóticos, ou seja, que podem ser, são doenças que são transmitidas entre seres humanos e animais. Então, também temos um papel muito importante, nós médicos veterinários, dentro do que conhecemos como saúde única, dentro do que falamos ser One Health. Então, olha o nosso papel com relação à saúde do animal, mas também com relação à saúde do ser humano. Porque deixando os nossos pets, deixando os nossos animais de estimação, cães e gatos, para quem trabalha com pequenos especificamente, com saúde, com controle de muitas doenças, e entre elas as transmitidas por vetores, nós também podemos contribuir para a saúde do ser humano. Então, mais um papel, mais uma importância do médico veterinário como um agente de saúde, como um agente importante dentro da saúde única do One Health. Bem, nós temos, como eu falei para vocês, muitas e muitas doenças, muitos patógenos que são transmitidos por vetores. Esse levantamento é um trabalho publicado agora em 2019, mostrando a incidência. Claro, esse levantamento epidemiológico ele é feito tanto por testes sorológicos quanto moleculares, e a gente sabe, é importante entender isso antes de olhar para esses números, que teste molecular, PCR, te encontra aí um pedacinho de um RNA, na verdade, um DNA de um patógeno numa amostra, enquanto que a sorologia refere à soroconversão. Então, um paciente entrou em contato com um patógeno, ele apresenta isso, processa para a resposta imunitária, e daí se produz anticorpos. Esses anticorpos são detectados pela sorologia. Descartando as questões de falsos positivos e negativos, a soroconversão representa que aquele indivíduo entrou em contato com aquele patógeno. Se ele ficou doente ou não, não importa, mas ele foi infectado. Nesse contexto, a gente tem, obviamente, disparidade entre os resultados epidemiológicos, porque eu estou usando técnicas diferentes que vão descobrir ou aprofundar mais esse diagnóstico ou não. Pensa bem, Ehrlichia, perfazendo em torno de 78% a 88%, 90% nas várias regiões do Brasil. Babésia, da mesma forma, variável, hepatosum, anaplasma platis. Esses são os patógenos do dia a dia do clínico, transmitidos por ripséfalos sanguíneos, que é o carrapato vermelho do cão, mais comuns. Anaplasma platis ainda não tem uma certeza absoluta sobre
sobre o seu vetor de forma muito clara. Que mais? Micoplasma, Borrelia, Anaplasma phagocytophilum, Bartonella, Rickettsia rickettsii, Rickettsia parkeri, Girofilária, Leishmania. São muitos dos patógenos, agora também transmitidos por outros vetores, como, por exemplo, policídios, no caso da Girofilária, ou flebotomíneos, no caso da Leishmania, que podem, durante o seu repasto, transmitir esses patógenos, causando a infecção e a doença em cães, eventualmente, alguns deles em gatos, e também em seres humanos. Já se perguntaram por que a gente tem tanto vetor? Por que a gente tem tanto patógeno, gente? É muita coisa, né? Nessa tabelinha aí, nesse gráfico do Brasil, eu mostrei para vocês alguns dos mais prevalentes, mas nós temos muitos outros. Será que tem alguma coisa que, de repente, explique ou corrobore para que nós tenhamos tantos patógenos e tantos vetores? Eu prefiro explicar isso cantando uma musiquinha de Jorge Benjor com Ivete Sangalo. E é verdade, né, gente? Olha aí todos os meus biomas tremendo aí ao mesmo tempo. O Brasil tem inúmeros biomas diferentes, que vão desde a Caatinga, ao Cerrado, a Floresta Atlântica, Amazônica, os Pampas. É um país de dimensão continental gigantesco, que abriga climas diferentes, biodiversidade e extensão inigualável. E isso faz, sim, com que a replicação dos patógenos, na verdade, dos vetores, seja, na verdade, uma diversidade enorme de vetores, com uma condição climática adequada, tanto para o vetor quanto para o patógeno. Mas, infelizmente, né, gente, não é somente isso. Alguns trabalhos mostram que a maioria dos parasitos que tem cães e gatos são parasitos nos trópicos, né? São parasitos zoonóticos. E o Brasil praticamente está dentro do trópico. Uma partezinha está abaixo do subtropical. E isso, claro, muda também a capacidade de transmissão de alguns vetores. Por exemplo, ripséfalos sanguíneos, a gente tem duas categorias diferentes. Aquele que está mais para o centro-oeste, para o nordeste, que tem uma capacidade de transmissão maior, por exemplo, de Ehrlichia, e aquele mais ao sul, que tem menos capacidade, ou parece ter menos capacidade de transmissão de Ehrlichia. Porque o clima e o tipo de diversidade dessa espécie pode ser influenciada também. Mas, infelizmente, gente, não é só por isso que a gente tem muito patógeno e muito parasito, e muito vetor. Infelizmente, nós também somos um país de queimadas, nós temos muito desmatamento, muita ocupação inadequada, muita exploração indevida do solo, crescimento desordenado, fragmentação de habitat, crescimento desordenado sem nenhum controle higiênico-sanitário. Pobreza é algo extremamente comum e presente no Brasil, que é um país de desigualdades bastante importante. E isso, muitas vezes, vem associado não só a uma pobreza social e econômica, mas também às questões políticas, às questões de saneamento básico e mesmo culturais. Isso faz com que, sim, nós tenhamos muitos fatores que são perpetuantes dessa relação que já existe de vetor e de parasito na transmissão das doenças para cães, para gatos e para seres humanos. Claro, soma-se a isso, temos inúmeros animais abandonados. Estima-se, aproximadamente, aqui pela fonte Pet Brasil de 2019, que nós tenhamos 170 mil animais abandonados em ONGs. E a gente está falando que está em ONG. Esse número é muito grande do que está na rua. E ainda também, o fato de ter um tutor não significa que esse animal não seja semi-domiciliado ou more fora de casa, o que acontece com muita frequência também. Para coroar essa situação todinha, a gente ainda tem um outro fator importante,
que é a baixa medicalização no Brasil. Hoje, estima-se que cerca de 55 mil cães, milhões de cães, existam nas famílias do Brasil e 24 milhões de gatos, de forma geral. Isso significa que nós temos mais cachorro do que criança. Só que grande parte desses animais não é medicalizado. Quando eu digo medicalizado, não tem uma rotina de frequência nas clínicas veterinárias. Então, a gente tem uma taxa de medicalização baixa. E quando eu falo nisso, eu começo a pensar sobre prevenção, sobre como evitar o contato vetor-cão. Porque, definitivamente, uma doença transmitida, um patógeno transmitido por vetor, a prevenção dessa doença ou dessa infecção se faz por coibir o contato vetor-cão. E, para se fazer isso, não é um animal na rua, não é um animal semi-domiciliado, não é um animal abandonado, não é um animal que não tem orientação médica. E, consequentemente, todos esses fatores acabam aumentando ou propiciando a maior chance e a maior presença de doenças que são transmitidas por vetores. Bem, por isso que a prevenção é indiscutível, aproveitando, inclusive, que estamos aí no Agosto Verde, no mês de combate e prevenção à leishmaniose, que também é um patógeno transmitido por vetor. O que o clínico do dia a dia pega aí na sua clínica, pega aí no seu atendimento? De forma geral, são esses: Ehrlichia canis, Anaplasma platys, Babesia evangelia, Pathozoon canis. Para o sudeste e para o sul, Rangelia vitale, Leishmania infanto, Dirofilaria mitis. Considerando todos esses, eles são hemoparasitos, exceto o Dirofilaria, que não é um parasito que infecta a célula do sangue, mas muitas vezes a gente encontra esse parasito no sangue. Logo, para o diferencial do dia a dia do clínico, vale a pena a gente entender que ele tem que estar aí também. E, claro, é um patógeno, sim, que é transmitido por vetor. Gente, nessa brincadeira a gente tem bactéria, como Ehrlichia anaplasma, a gente tem protozoário, Babesia, Pathozoon, Rangelia e Leishmania, e a gente tem nematóide, que é Dirofilaria. Olha a quantidade de patógenos de classes diferentes, que eles citam resposta imunitária diferente, podem ter uma evolução aguda ou crônica, ou ambas, em momentos diferentes também, mas normalmente tem uma apresentação clínica muito parecida. Normalmente, eles não têm sinais clínicos patognomônicos, aqueles que são exclusivos e ninguém mais possui. Isso torna um desafio para o diagnóstico da clínica de pequenos. Então, Ehrlichia anaplasma, Babesia, Pathozoon são transmitidos pelo Rhipcephalus sanguineus, que é o carrapato vermelho. Esse que é bastante comum, bastante urbanizado e que está aí presente nos grandes centros, com bastante facilidade de adaptação ao meio urbano. Anaplasma platys, a gente ainda não tem uma certeza absoluta sobre o seu real vetor. Ehrlichia anaplasma e Babesia são transmitidos pela picada do carrapato, enquanto que Pathozoon é transmitido pela ingestão, ok? E sim, cachorros comem carrapato. Lembra do bichinho da goiaba? O pior não é você encontrar, quando você come uma goiaba, um bicho de goiaba. O pior é quando você encontra meio bicho de goiaba. E basicamente é isso. Os carrapatos são ingeridos durante o prurido, durante o desconforto de se coçar pela ação tóxica e irritativa que ele tem, e isso pode propiciar a infecção pelo Pathozoon canis. Esse carrapato é muito importante, e de forma geral os vetores são importantes, porque na maior parte das vezes a gente vê bem pouquinho carrapato no animal. Então, 5% a gente vê no animal. 90%, 95% está no ambiente. E como o ciclo de vida dele a cada estágio, ele faz o repasse sanguíneo no cão e cai para o ambiente para mudar de fase, é muito importante também o controle no animal, como também o controle no ambiente. Rangelia vitale é um patógeno que tem sido cada vez mais descrito no Brasil. Ela é transmitida, hoje se conhece, como amblioma aureolato,
que é um carrapato que está mais presente ali no meio rural, no meio silvestre, mas que a gente tem visto casos com maior expansividade na região sudeste, na região sul. É um protozoário intracelular, mas que pode infectar várias células diferentes. Enquanto Ehrlichia canis infecta, por exemplo, a maior parte dos monócitos, Anaplasma platis, as plaquetas, Babesia vogeli, as hemácias, Hepatosum canis, os leucócitos, neutrófilos, a Rangelia vitale pode infectar células endoteliais, hemácias e também leucócitos. E causa o que se chama no tupi-guarani, de onde veio o seu nome, Nambiuvu, que é a peste do sangue. É uma doença bastante hemorrágica, que o paciente tem sangramento de ponta de orelha, epistaxe, vários distúrbios e discrasias hematológicas coagulativas, e que se assemelha e imita muitas das doenças transmitidas por vetores, em especial leishmania, Ehrlichia, mesmo Babesia ou Anaplasma. Então, é mais um diferencial que não acontece em todo o Brasil, mas que tem que se tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, a sua expansão que tenha ocorrido de fato no Brasil. Leishmania infantum, que eu particularmente trabalho bastante, é um protozoário intracelular de macrófagos, principalmente, que é transmitido pela picada de um flebotomínio, que é o Lutzomia longipalpis. Em especial, esse é o flebotomínio, realmente, o vetor importante no Brasil. A gente tem Lutzomia cruzi, no Mato Grosso, e Lutzomia vanza, ali na transição Venezuela-Brasil. Mas, realmente, o vetor mais importante é ele, sendo que nós temos outras formas de transmissão também. Então, apesar de ser uma infecção predominantemente vetorial, leishmania também pode ser uma infecção sexualmente transmissível. Então, o macho pode infectar a fêmea pelo coito e a fêmea pode infectar os filhotes via transplacentária. Claro, todos esses patógenos por vetores também têm a transfusão de sangue como uma fonte de infecção. Então, cuidado que a gente tem que ter com os bancos de sangue, ok? Dirofilaria mites, ela é transmitida pela picada dos policídios, Anopheles, Culex, que são 70 espécies diferentes dentro desse grupo e podem transmitir a Dirofilaria mites, que é esse nematóide. Então, esse vetor alberga os estágios larvais L1, L2, L3, onde mudam até chegar dentro dele, obviamente sofrem essa metamorfose, e dentro dele, após a picada, essa L3 entra no hospedeiro, e Dirofilaria é uma zoonose, então, muito cuidado, porque normalmente a gente não associa a dirofilariose com uma zoonose, e aí a L3 no hospedeiro, no cão ou no ser humano, em especial no cão, vai migrar pelos tecidos, transformar L3 em L4, L4 em L5, vai para lá do lado direito do coração, nas artérias pulmonares, e dependendo até realmente nas câmaras, do lado direito, aonde machos e fêmeas, porque existe um dimorfismo sexual, vão coabitar e se reproduzirem, liberando microfilárias na circulação. Claro que a presença disso causa, obviamente, uma patogenia, que já a gente vai passar bem por alto. Então, isso aqui é o que acontece de forma geral de clínico, no dia a dia do clínico no consultório. Doenças, patógenos transmitidos por vetores, que causam doenças de origem bacteriana, por protozoário ou mesmo por eumínio. A questão, gente, é que o animal não chega falando para você: opa, doutor, tudo bem? Eu fui picado aqui pelo ricéfalos sanguíneos, já passou meu período de incubação, agora eu estou desenvolvendo uma doença e foi por causa disso que eu tenho Ehrlichia. Não. Eles chegam com sinais clínicos extremamente inespecíficos. As hemoparasitoses, de forma geral, são extremamente inespecíficas, porque não há nada patognomônico. Todos os sinais são muito parecidos. Então, normalmente, os animais chegam com apatia, prostração, febre, pode ou não ter emagrecimento e perda de massa muscular, dependendo da cronicidade, por exemplo, numa erliquiose de fase crônica ou numa leishmaniose. Aumento de linfonodo e baço, porque são órgãos linfóides secundários que captam os antígenos que vêm do sistema linfático para o linfonodo e do sistema e do sangue para o baço. E automaticamente lá eles montam uma resposta imunitária porque eles concentram a resposta dentro desses órgãos linfóides secundários. Logo, normalmente eu tenho aumento desses órgãos. Distúrbios hemorrágicos, distúrbios de coagulação que podem ser vistos na forma de petequias, equimoses,
sufusões, hematomas ou mesmo sangramento nasal. Gente, normalmente esses patógenos causam muita vasculite, e a vasculite leva ou deposição de muito complexo, leva a um sequestro de massas, de plaquetas e destruição de plaquetas. Normalmente, esses pacientes têm trombocitopenia, mas não achem que todo cão que tem trombocitopenia tem erliquiose, ou que o cão que não tem trombocitopenia não tem. Muito cuidado, porque essa situação não é patognomônica e não é exclusiva. Então, quando você faz um hemograma e você vê anemia e você vê trombocitopenia, ou uma ou outra, a gente tem que entender que essa hemácia, essa plaqueta, está diminuída no sangue. Mas por que ela está diminuída no sangue? A gente tem que pensar que a medula óssea, que é onde elas são fabricadas, é uma fábrica. E a periferia, esse hemograma que você está avaliando naquele momento, é um retrato daquele momento. Logo, quase todas essas doenças podem levar a uma alteração na medula, ou na periferia, ou em ambas. Quem é que está diminuído? É a minha produção ou a minha distribuição? Então, a medula, no início das infecções por patógenos, fica hipercelular. Ela começa a produzir muitas células. Só que o problema da diminuição dessas células está na periferia, porque as hemácias, as plaquetas, podem ser destruídas, sequestradas, perdidas, no caso das plaquetas até consumidas pela inflamação, pelas vasculites. De forma geral, esses pacientes podem ter, por exemplo, pensando na hemácia, pensando na anemia, que já vem a imagem da palidez de mucosa. Esse paciente ele pode ter uma remoção precoce dessa hemácia no baço, porque ele está aumentado com o processo inflamatório. E essa hemácia começa a perder começa a aumentar a deformação dessa hemácia e perder a sua elasticidade. Isso faz com que essa hemácia seja removida precocemente no baço. Ou porque eu tenho um monte de anticorpos ali que estão depositados de forma inespecífica, removendo ela também no baço, ou mesmo na circulação. Então, eu posso ter uma hemólise extravascular ou intravascular, o que vai, obviamente, levar a um quadro de icterícia. Essas hemácias podem ser perdidas, por exemplo, por uma enterite, pela glomerulonefrite. Essas hemácias também podem não ser produzidas adequadamente, porque muitas dessas doenças transmitidas por vetores causam glomerulopatia, causam lesão renal. E aí, com a lesão renal, eu não tenho eritropoetina, e a eritropoetina não vai maturar os progenitores eritroides lá na medula. Na maior parte das vezes, é isso que acontece. Eventualmente, eu posso ter também uma inflamação tão importante na medula que, ao passar do tempo, essa medula é substituída por tecido conjuntivo, por exemplo. Eu tenho uma aplasia de medula, que aí eu posso representar isso por mono, bi ou pancitopenia, dependendo de qual a linhagem que vai ser comprometida. Se vai ser das hemácias, das plaquetas ou dos leucócitos. Isso acontece também com a plaqueta, que são sinais de distúrbios de coagulação. Ou ela vai ser consumida, destruída, perdida, ou ela não vai ser produzida, ou ambas. E daí eu tenho trombocitopenia. Trombocitopenia contribui para a discrasia hematológica, contribui para o sangramento, uma vez que faz parte do tampão primário de coagulação. Mas, eventualmente, o meu número de plaqueta também está normal. E ela pode não funcionar. Isso se chama trombocitopatia. Por exemplo, quando eu tenho infecção por Ehrlich e por Leishmania, eu tenho produção de anticorpo antiplaqueta, que se liga nessa plaqueta e não deixa ela funcionar direito. Algumas dessas doenças também podem levar a alterações de fatores de coagulação secundários e levar também a um sangramento por uma coagulopatia secundária. Então, olha como é ampla a fisiopatogenia dessas doenças. O sangramento pode ser por trombocitopenia, porque a periferia está destruindo, porque a medula não está produzindo, ou ambas, e pode ser também por distúrbio secundário da coagulação, ou mesmo por trombocitopatia. A maior parte desses patógenos, eles são parasitos intracelulares obrigatórios. Então, eles desviam a resposta imunitária. Não se tem uma resposta celular adequada, porque o patógeno burro é aquele que mata o seu hospedeiro rápido. O patógeno inteligente é aquele que tem roupa, comida
e casa arrumadinha, bem certinho, bem bonitinho. Então, ele tenta sobreviver dentro do macrófago, por exemplo, ou dentro da célula infectada, por muito tempo. E, para isso, ele tem que desviar a resposta imunitária. Ele desvia o ramo celular, TH1, para um ramo mais humoral, TH2. E esses anticorpos que são produzidos quando se estimula esse ramo TH2 não são anticorpos específicos. Então, eles não vão servir muita coisa para defesa. Pelo contrário, eles vão servir mais para patogenia, porque eles vão se depositar nos ultrafiltrados, levando às inflamações de forma geral. Uveíte, glomerulonefrite, artrite. Ou, por exemplo, anticorpos antiplaqueta, trombocitopatia, ou anticorpos anti-hemácia, por exemplo, levando à anemia hemolítica. Assim como acontece com a plaqueta, em tudo que eu falei para vocês, também acontece com as hemácias. E aí eu tenho um quadro de uma anemia. Normalmente, a anemia dessas doenças crônicas infecciosas por patógenos é uma anemia normocítica normocrômica. É uma anemia que ela é por origem e por influência inflamatória crônica. As citocinas que são produzidas não permitem o macrófago mobilizar o ferro para produzir mais hemácias. Por isso que ela é normocítica, normocrômica regenerativa. E daí não adianta ficar entupindo esse animal de ferro na terapia, porque o problema dele não é ter ferro ou não. Não é uma anemia microcítica hipocrômica. O problema desse animal é não conseguir mobilizar o ferro. Ferro, a gente normalmente suplementa nas terapias de anemias microcíticas hipocrômicas que são muito incomuns ou muito pouco frequentes na clínica de pequenos. A anemia também pode ser por conta da doença renal. Não produz eritropoetina, não matura os progenitores eritroides, anemia normocítica normocrônica. Ou seja, por doença crônica. Algumas exceções acontecem quando eu tenho uma hemólise intravascular, quando eu tenho uma deposição de imunocomplexo, de anticorpo de complemento, destruindo essas hemácias na periferia, na circulação. E daí eu posso ter, por exemplo, icterícia. Isso acontece no paciente com babésia. Lembra, babésia é um patógeno que está dentro de hemácia. Para entrar, ele deixa resquício, para sair, ele destrói. E ainda que não saia, a resposta imunitária destrói. Então, eu tenho um quadro hemolítico. A hemólise intravascular, eu tenho aumento da bilirrubina indireta. E daí eu tenho hemoglobinemia, hemoglobinúria. Na Rangélia Vitale, essa hemólise acontece, mas normalmente ela é uma hemólise extravascular, é feita lá no baço. E daí eu tenho mais chance de bilirrubinemia e bilirrubinúria. Na Ehrlich e na Leishmania, hemólise, ou seja, a icterícia, também pode acontecer, tanto pelo processo intra quanto extravascular. Então, olha como é interessante. A gente começa a nortear como acontece a patogenia dentro dessas infecções transmitidas por patógenos. Sinais de deposição de imunocomplexo, como uveíte, glomerulonefrite, poliartrite, acontecem com todos esses patógenos. E o problema, o que mais mata cães, por exemplo, com leishmaniose, é a evolução de uma doença renal. Então, é muito importante que a gente estadie essa doença renal e que não é só fazendo creatinina, né, gente? Creatinina é um metabólito que reflete a taxa de filtração glomerular de um paciente, quando aumentada, que já perdeu bastante dessa taxa de filtração glomerular. 70%, 75% desse rim. Então, a gente tem que procurar marcadores precoces, uma vez que todos esses patógenos podem levar a glomerulonefrite. Então, SDMA, ultrassom de abdômen, urinálise, que é extremamente subestimada pelo clínico, relação proteína-creatina urinária, pressão arterial, são todas as formas da gente ver como é que está a saúde desse rim. O acompanhamento do nefropata crônico, agudo e crônico, também pelos eletrólitos, pela hemogasometria, tudo isso é importante para que a gente consiga estagnar a evolução da doença renal e também, claro, tratar adequadamente para que a gente tenha um bom prognóstico desse paciente, sempre evitando a evolução de uma síndrome nefrótica. Alterações neurológicas também podem acontecer, como, por exemplo, causada por Ehrlichia, por babésia, por leishmania,
Isso tanto pela presença do parasito quanto por doença secundária oportunista. E aí, aonde eu tiver inflamação do sistema nervoso central, eu tenho um tipo de sinal clínico. Então, pode ser desde crises epiléticas, ataxia, dismetria, incoordenação, cegueira central, déficit proprioceptivo, tetraplegia, paraplegia, enfim, todas essas situações podem acontecer, porque dependendo de onde acontece a meningoencefalite ou meningoencefalomielite, enfim, onde a gente tem inflamação, eu posso ter um sinal clínico. Claro, eu não falei da doença renal, dos aspectos sinais clínicos que esse paciente pode chegar, mas ele pode chegar pulando para você com 5 de creatinina compensado, ou pode chegar com poliúria, polidipsia, vômito, diarreia, ulcerações de mucosa oral, tudo isso relacionado à descompensação de uma doença renal. Na leishmania, a gente também costuma ver com bastante frequência, diferente de outras doenças por patógenos, doenças de pele, dermatopatias. Então, alopecia, dermatite esfoliativa, crostosa, melicérica, hemorrágica. Na rangéria também se tem necrose de extremidades, também se tem ulceração e sangramento de extremidades, ponta de orelha, cotovelo, plano nasal. Às vezes o animal chega claudicando por poliartrite, mas também chega claudicando porque tem onicopatia, onicogrifose, ulcerações em coxim plantar e palmar, dermatite pustular, cancro de inoculação, essas granulomas na pele, esse, por exemplo, normalmente em regiões de pouco pelo, que é o local onde acontece a inoculação, por exemplo, da leishmania, vira uma resposta imunitária local que desaparece com o tempo. Ou forma um granuloma, né? Isso aqui é um granuloma num pug na região occipital, na região frontal, desculpa. Sim, isso aqui é um pug, não é um pterodáctilo, ok? E aquilo ali forma um granuloma, onde está coalhado de leishmania, às vezes o diagnóstico é até bem feito por ali. Blefarite ulcerativa, nodular ou esfoliativa, certo? Conjuntivite seca, que também pode acontecer, por exemplo, na Ehrlichia, hiperkeratose de plano nasal, vômito, diarreia, alterações gastrointestinais. Na dirofilária, a presença do parasito, lá no lado direito, vai causar uma insuficiência cardíaca congestiva direita, né? Então, eu tenho ali inúmeros parasitos, não se aderem a lugar nenhum, então, a cada movimento cardíaco eu tenho um chicoteamento desse coração, né? Uma relação praticamente sadomasoquista, que a presença do parasito causa lesão endotelial o tempo inteiro, porque eu tenho inflamação e fibrose. Claro, mudar o fluxo gera agregação plaquetária, gera inflamação crônica, gera uma doença crônica, que prolifera, que é substituído por tecido conjuntivo, que altera o fluxo, que altera o calibre, o diâmetro dessa região, altera, formando velocidades, e tudo isso contribui por mais agregação plaquetária, por isso que é uma doença que tem uma facilidade de formação de trombo enorme, tanto pela presença do parasito quanto pela reação inflamatória local. E ainda mais quando o parasito morre, mais substância e mais inflamação é liberada. Isso tudo vai levar a uma sobrecarga do lado direito do coração. E o reflexo disso é ascite, edema de membro. Dependendo do número de parasitos que tem ali dentro, eu posso ter, inclusive, uma síndrome de veia cava cranial, uma morte súbita desse paciente, que eventualmente pode evoluir para um processo cirúrgico emergencial. Deposição de imunocomplexo e inflamação no pulmão também pode acontecer, bem como no rim, nas articulações, no olho. E, eventualmente, gente, essas larvas, tentando achar o coração, podem migrar e passar. O GPS dela está estragado, ela não chega no coração. Então, ela pode chegar em outro lugar. Por exemplo, como nessa imagem, uma presença de uma larva no humor aquoso. Você pode encontrar isso na ascite, no abdômen, pode encontrar na articulação, no canal medular, enfim, em qualquer lugar que esse GPS dela não tenha funcionado direito, causando a inflamação daquele local. Uma coisa que é importante, que vocês já devem ter percebido, é que os sinais clínicos são muito parecidos dessas doenças todas, por isso que é mais fácil a gente colocar tudo que pode acontecer de forma geral e identificar as peculiaridades de uma ou de outra. E algo que eu deixo muito claro, que eu vejo com muita frequência entre os colegas, é que achar que plaqueta baixa é doença do carrapato.
ou que qualquer coisa é doença do carrapato. É claro que trombocitopenia, nós precisamos bater o pé e falar, temos um diferencial, doença do carrapato, mas não necessariamente é ela, e por isso que eu mostro o caso da pretinha já já. Eu não estou dizendo que eu não deva me preocupar com ela, definitivamente, mas olha a quantidade de diferenciais que a gente tem para a trombocitopenia. Todas as doenças infecciosas por vetores e também situações inflamatórias, quimioterápicos e fenobarbital, por exemplo, cardenal, bem como até o processo vacinal pode levar a isso. Então, um cuidado, câncer pode levar a isso. Então, é um diferencial e a gente tem que entender que os animais não vêm como capítulos de livro. Nossa, encontrei Ehrlichia, pronto, então tudo que esse animal pode ter é Ehrlichia. Não, ele pode ter Ehrlichia, Leishmania, ele pode ter hiperadreno e ter câncer, tudo ao mesmo tempo. Então, cuidado que a gente tem que ter em abrir o leque de opções. E eu gosto de explicar essas situações todas mostrando um caso clínico. Pelo menos nos traz ao dia a dia, né, gente? Faz a gente pensar de forma mais clara ou de forma mais ampla. Essa aqui é a pretinha, chegou para mim com 1 ano e pouco, 2 anos de idade, sem controle adequado de ectoparasitos, vacinas feitas direitinho, sem grandes intercorrências, inclusive com vacina contra a leishmaniose, e ela chegou porque já estava doente há 7 dias. O que era a doença desse paciente, né? A doença desse paciente era apatia, prostração, palidez de mucosa vista pelo próprio proprietário. Então, para a gente fechar um diagnóstico, a gente tem que ter uma boa anamnese, um bom exame clínico, complementar com os exames laboratoriais e dizer aquilo que é o mais possível e levantar os diferenciais para descartá-los ou incluí-los. Perfeito. No exame clínico, esse animal tinha taquicardia e taquipneia, possivelmente pela anemia intensa que ela apresentava, pela clara palidez de mucosa. Aumento de linfonodo e de baço, além de febre. Gente, o que eu posso dizer de um quadro como esse? Praticamente nada, né? Esses são sinais extremamente inespecíficos, comuns a várias doenças. Legal. Nos exames de sangue de triagem, eu vejo uma anemia extremamente importante, com hematócrito e hemoglobina extremamente baixa, plaqueta baixa, e na lâmina eu já vejo esferocitose, que é um sinal quase que patognomônico para a anemia hemolítica. Mas a anemia hemolítica ela pode ser primária, autoimune, ou secundária, causada por uma resposta imunitária, exacerbada a um parasito qualquer. Então, eu tenho policromasia, esferocitose, anisocitose. Nas bioquímicas, eu tenho aumento de globulina com diminuição de albumina, uma discreta hepatite, sem alteração da creatinina e da função renal de forma mais ampla. E a globulina me remete a pensar em doenças por vetores ou doenças infecciosas, porque normalmente nelas eu aumento a globulina e eu diminuo a albumina, com ampla base. Então aqui, ó, o que a gente tem? Uma base ampla, ou seja, é uma gamopatia policlonal. Eu tenho muitos clones de linfócitos produzindo especificamente proteínas, que são as globulinas, nesse caso beta e gama. Então, nas doenças infecciosas, e na leishmania em especial, e na Ehrlichia também, aumenta a globulina e diminui a albumina. E aqui nós estamos vendo isso, mas não é patognomônico de nada. Qualquer doença infecciosa pode, a maior parte das vezes, causar isso. No ultrassom, se vê aumento de baço e de fígado. E no teste de Coombs e de Salina, se vê bastante aglutinação, o que corrobora para um quadro de anemia hemolítica de fato. O que eu tenho de diferencial para esse quadro? Eu tenho que pensar em Ehrlichia, anaplasma, bobésia, leishmania, patozum, rangelia, girofilária e anemia hemolítica. A anemia hemolítica, é importante vocês saberem desse consenso do Ackvin, que eu posso ter uma anemia hemolítica hoje chamada de não associativa, que ela é primária, então ela é uma doença autoimune claramente, ou ela é associativa ou secundária. Ela tem uma causa que pode desencadear, um gatilho que pode desencadear uma resposta imunitária contra a minha hemácia. Então, ela é um aspecto imunomediado. E quando vocês olham esse guideline não, essa publicação, se vê que a infecção é um gatilho importante para a anemia hemolítica. E olha quantos patógenos
comuns ao cão e ao gato, em especial ao cão, podem desencadear ou são comumente correlacionados à anemia hemolítica. Mas não se esqueçam, Giro e Leish também já foram apontados. Beleza. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Vamos atrás desses patógenos, ok? Quando eu peço um hemograma e procuro lá aquela tão famosa pesquisa de hematozoário, eu tenho que entender que isso é muito pouco sensível. Então, não achar esse parasito na lâmina, Ehrlichia, Anaplasma, Hepatosum, Babesia, Evangelia, não quer dizer absolutamente nada, porque você está procurando uma agulha num palheiro. Se você se espetar nesse palheiro, beleza, ok, achei, fechei o diagnóstico. Mas não se espetar não quer dizer nada, você tem que procurar uma agulha numa caixa de agulha. Então, a sensibilidade desse teste é muito baixa. Então, não se descarta hemoparasitose porque não se viu hemoparasito na lâmina. Normalmente, a chance de você encontrar um animal sabidamente infectado é de, no máximo, 5 a 6% de forma geral. Então, cuidado. É uma avaliação do patologista, é importante, contudo, não fecha e jamais exclui absolutamente nada. Leishmania, então, muito improvável na circulação periférica, apesar de se encontrar. Leishmania, preferencialmente, se você vai partir para uma citologia, que seja de medula óssea, que seja de um linfonodo aumentado ou de baixo, são os órgãos linfóides mais comumente encontrados, onde mais comumente se encontra esse patógeno. Para a dirofilária, se pode encontrar o parasito no sangue, principalmente se você fizer um NOT modificado, que aí você tem em torno de 50%, 60% de chance de encontrar. Lembrando que a microfilária está na circulação por aproximadamente 2 anos, 2 anos e meio. Então, depois disso, a gente não tem mais a presença porque elas morrem. Enquanto que o verme adulto pode ficar presente ali no paciente por até 7 anos. E aí você lembra, tem machinhos e fêmeas. Eles podem fazer amor naquele ambiente aconchegante, sadomasoquista do coração, chicoteando a parede o tempo inteiro. E isso influencia, inclusive, pensando em dirofilária, no tipo de teste. Olha que interessante, a presença de machos ou de fêmeas ou de infecções de apenas um sexo. Já já a gente conversa sobre isso, mas isso pode influenciar diretamente ao diagnóstico de como a gente vai ter a facilidade de diagnosticar ou não essa patógeno. Bem, a citologia, ela é uma triagem, mas ela definitivamente não pode fechar nem bater o martelo quando a gente não acha nada. Sorologia é a reação do meu organismo à presença daquele patógeno. Legal. Então, significa que eu processei, apresentei para uma resposta imunitária, produzi anticorpos e eu estou tentando detectar esses anticorpos. E aí, eu também dependo da sensibilidade e especificidade dos testes. Nenhum teste sorológico é 100% sensível a específicos, eles admitem falsos positivos e falsos negativos. Então, cuidado com a interpretação que se dá. Um teste sorológico reagente para anticorpo, ele pode significar contato prévio com cicatriz imunológica e não mais infecção, eliminei o parasito e eu tenho uma cicatriz imunológica que pode demorar meses para perder. Eu posso ter realmente uma infecção ativa naquele momento, ou pode ainda ser reação cruzada por uma falta de sensibilidade e especificidade desse teste. Da mesma forma, se a sorologia for negativa, não exclui nada, porque para cada patógeno tem um tempo de soroconversão grande. Então, para a Ehrlichia, a partir do momento da picada até a produção de anticorpo, pode demorar até 30 dias. Ehrlichia, Anaplasma, Babesia. Para a Leishmania, isso pode demorar até 22 meses. Então, muitas vezes eu tenho uma sorologia não reagente, mas num animal que está infectado e ainda não produziu anticorpos, porque a janela de soroconversão é ampla. Para Hepatosum e para Rangelia, a gente não tem testes de anticorpos validados no Brasil, na verdade, de forma geral. Então, interpretem de forma adequada o que é uma sorologia. Agora, tem exceções. Por exemplo, para a Leishmania, a gente tem hoje testes que são RIF, teste rápido, imunocromatografia, ELISA, que são testes que pesquisam anticorpos e que te dizem resultados qualitativos, sim ou não, ou quantitativos que te dão título. Então, quando você faz um teste rápido para a Leishmania e dá reagente, ou uma ELISA que te dá somente reagente, ele não quer dizer muita coisa, porque pode ter reação cruzada com doença do carrapato, com tripanossoma canino, com Leishmania tegmentar. Mas quando eu faço um teste tipo RIF,
que me dá título 1 para 40, para 80, 160, 320, e isso eu posso fechar um diagnóstico. Títulos 4 vezes o cutoff, ou seja, de 160 para cima, fecham um diagnóstico de infecção. E a RIF pode ser interessante porque, além de fechar esse diagnóstico, ela é utilizada para o acompanhamento da terapia dos pacientes, porque os pacientes tratados tendem a ter uma regressão, uma redução dos títulos sorológicos. Então, gente, sorologia não é 100% específica nem sensível para leishmania, por exemplo, nem para ninguém. Títulos baixos não fecham diagnóstico para leishmania, títulos elevados fecham diagnóstico. Legal. E, claro, nem vou entrar no mérito que não se sacrifica cão com leishmania, porque é a coisa mais idiota do mundo, né? É uma imbecilidade científica, técnica, moral e ética que não faz nenhum sentido. Então, essa não é hoje a nossa discussão, mas partamos desse princípio, que leishmaniose é uma doença como outra qualquer, que requer cuidado, carinho, atenção e que requer acompanhamento. Diagnóstico preciso, precoce e intervenção terapêutica com acompanhamento. Esse é um detalhezinho rápido que eu gostaria de deixar mais uma vez claro. Pensando em Ehrlichia, por exemplo, títulos de anticorpos já não impactam muito essa comparação, por exemplo, com leishmania. Então, se você tem um paciente com Ehrlichia que teve sorologia reagente, ou com Babesia, ou com anaplasma, isso pode ser que ele tenha entrado em contato com o patógeno lá atrás, resolvido essa infecção, e eu tenho uma cicatriz imunológica, que pode demorar entre 6 meses e 9 meses ou mais para decair. Então, isso não é um sinal de que o animal está infectado agora, ou que ele está na doença na fase aguda. Como também, depois de tratado, esse título demora para cair. Então, a titulação para essas doenças não serve de nada como acompanhamento terapêutico. Isso também é um questionamento importante. Não se trata sorologia para essas doenças, para doença nenhuma, na verdade. Ok? Então, cuidado. A gente tem que acompanhar, o diagnóstico da sorológica é importante para esses patógenos, mas a gente tem que entender que isso pode ser reação cicatriz imunológica. Ah, Paulo, então você está me dizendo que um animal que teve carrapato, está apático, prostrado, com febre, com trombocitopenia e o teste rápido 4DX dá positivo para Ehrlichia, que eu não devo tratar? Não, você deve tratar. Epidemiologicamente, você deve tratar esse paciente justamente para evitar a evolução das fases mais complicadas. Mas você não deve considerar que a única doença que esse paciente tem é Ehrlichia, ou mesmo que é Ehrlichia. Você deve aprofundar o diagnóstico quando possível e pesquisar outros patógenos que podem causar isso, ok? Nesse contexto aqui do 4DX, que é esse exame aqui à esquerda, tudo que está aí é anticorpo, exceto dirofilária. Dirofilária é antígeno. Então, aqui não é cicatriz imunológica. Aqui é um pedaço de uma proteína do útero de fêmea. Aí é que mora o problema. Somente infecções com fêmeas lá no coração e adultas vão dar positivo para esse teste. Se eu tiver uma infecção lá no coração somente de machos, ou seja, um clube do bolinha de dirofilária, uma parada gay masculina de dirofilária no coração, esse teste vai dar negativo, vai ser um falso negativo. Eu preciso ter pelo menos 3 fêmeas, 6 fêmeas, porque quanto mais fêmeas eu tenho, maior a sensibilidade desse teste. E, claro, fêmeas adultas. Um outro detalhe é que animais em tratamento também modificam a resposta do teste. E o período de prepatência. A partir do momento da picada do policídio, até ter fêmeas adultas lá no coração e produzindo proteínas que são detectadas por esse teste, pode demorar em torno de 6 a 9 meses. Então, se o animal acabou de ser picado agora, não adianta semana que vem você fazer o teste. Esse teste vai dar negativo. Se esse animal acabou de ser picado e tem, sei lá, acabou de ser picado não, mas tem 3, 4 meses, não adianta. Se ele tem menos de 6 meses de idade, também pode ser um falso negativo. Então, cuidado que tem que ter na interpretação desse teste, ok? Então, o teste sorológico, ele nos ajuda bastante como triagem, exceto, obviamente, no caso da dirofilária. A PCR me ajuda a achar um resto ou um pedaço de DNA desse parasito lá dentro, com algum tecido que você está procurando. Preferencialmente, peçam PCR real-time, porque te dá número de cópias, é mais
mais sensível e menos chance de contaminação pelo tipo de sistema como ela é feita. Então, eu vou procurar um fragmento de DNA ou de RNA, no caso desses patógenos todos de DNA, de uma sequência de 20 oligonucleotídeos, de um primer bem desenhado para aquele patógeno. Então, PCR pode ter falso positivo ou negativo? Pode. Falso positivo se tiver contaminação da amostra, se o primer não for bem desenhado, e falso negativo se eu tiver baixo limiar de detecção naquela amostra, tem baixa quantidade de parasito ou de DNA naquela amostra, ou se o tecido não foi legal. Por exemplo, não adianta fazer PCR de medula, de sangue, para procurar leishmania. Você até pode achar, mas a chance é menor. Então, você procura isso onde a leishmania está, na medula, nos órgãos linfóides. Para as doenças transmitidas por patógenos, para as outras todas que a gente conversou, PCR de sangue é um bom tecido, exceto, por exemplo, numa erliquiose crônica, onde a liberação de parasito pode ser muito intermitente, e aí eu posso ter um momento que eu não encontro nesses tecidos onde a medula e o baço podem ser mais interessantes. Mas, de forma geral, para todas as outras, Ehrlichia, Babésia, Anaplasma, Rangélia, Hepatosum, PCR de sangue, na fase aguda, ok, tem boa sensibilidade. Para a leishmania, sempre medula, sempre linfonodo, baço, preferencialmente medula. E eu posso também, por exemplo, usar PCR de pele para ver se eu tenho parasitismo cutâneo, pensando, por exemplo, em leishmania, uma vez que chama o diagnóstico é algo bastante improvável ser feito no dia a dia do clínico. Então, procurem o tecido certo, da fase certa da doença, porque senão a gente vai estar dando aí diagnósticos inadequados ou dizendo que um animal não tem aquilo que ele tem. Então, quando eu encontro um paciente, exceto o leishmania, que tem sinal clínico patológico para essas doenças por vetores, o que eu vou fazer? No meu sangue, eu posso encontrar ou não o parasito, o que não fecha nada. E eu posso pedir testes sorológicos, que vão me dizer sobre cicatriz imunológica, sobre presença do parasito naquele momento, ou reatividade cruzada. Saibam interpretar isso. Quando eu olho uma babésia, eu já consigo pensar em diferenciar, porque eu tenho uma babésia grande, que é a babésia vogeli, mais que 2,5 micrômetros, e eu tenho uma babésia pequena, que é a gibsone, menos que 2,5 micrômetros. No Brasil, a gente tem as duas, mas a mais comum é a vogeli, que é a menos patogênica. Então, ali é o único momento que talvez eu consiga diferenciar alguma coisa para o Brasil. Se eu não fecho na citologia, não achei na pesquisa de amparasitose, que é bem comum não achar, e essa sorologia não é clara, ou ela é não reagente, eu vou pedir PCR. Se eu acho pedaço do parasito, e lembra, PCR não é infecção, é achar um material genético ali. Claro, dependendo do que você está procurando, o tecido que você está procurando, não é para ter mesmo, né? Se eu não tenho nada reagente, na sorologia, repito, com 30 dias, tempo de soroconversão de cada doença. Para a Ehrlichia, Babésia, Anaplasma, normalmente 30 dias. E aí reconsidere os diagnósticos se você não encontrou nem sorologia, nem PCR, e você procurou um tecido legal. Exceto, óbvio, para a Dirofilaria, porque eu tenho a pesquisa do antígeno, especificamente no teste rápido, desconsiderando, ou considerando, na verdade, todas as possibilidades de falsos negativos e positivos. Para a leishmania, eu peço uma sorologia quantitativa. Se esse título for elevado, eu fecho o quadro. Se não for, eu vou procurar a presença do parasito, ou do DNA, ou de algo que me remeta à presença da infecção. Se eu encontro, eu fecho. Se eu não encontro, a gente vai rever os diagnósticos diferenciais. Se lá atrás minha sorologia era não reagente, e eu acho que tem leishmania, vamos procurar via parasitológica, via molecular, tá bom? Então, não descarte a sua suspeita tão facilmente. Ou reconsidere os diagnósticos diferenciais. E a pretinha, o que apresentou? Ela tinha aumento de baço, de linfonodo, tinha anemia regenerativa, hemolítica e trombocitopenia e febre. Então, além de tudo aquilo que ela podia ter, vamos atrás, né? 4DX negativo, Dirofilaria não é comum em Brasília, mas eu não posso descartar porque o 4DX foi negativo, mesmo porque a sorologia no teste rápido para a Ehrlichia só detecta títulos quando a RIF está igual a 160 ou mais alto. Então, também diminui a sensibilidade desse teste rápido. Por exemplo, para a RIF, o título dela era 1 para 80. Para a Babésia, era 1 para 40.
Isso fecha o diagnóstico? Não, pode ser cicatriz imunológica, mas pode ser que seja realmente uma infecção atual. Para a leishmania, título 1 para 80. De novo, batemos na trave. Pode ser leishmania, pode ser reação cruzada com as duas de cima, pode ser que realmente ela esteja infectada. Vamos, então, para os citológicos. Claro, eu não achei Ehrlichia, não achei Babesia no sangue, o que não era muito comum mesmo achar. Não vi nada no linfonodo, que estava aumentado, mas na medula estava coalhadinha de leishmania. Então, olha a presença de amastigotas em macrófagos e extracelulares. Isso quer dizer que eu achei meu culpado e é o único culpado que eu tenho? Não, quer dizer que é o meu primeiro culpado. Mas, claramente, não é o meu único. Vamos pesquisar o resto? PCR de medula, com 16 mil cópias, carga parasitária que eu vou acompanhar antes e depois da terapia, e a PCR de sangue para o resto estava tudo negativo, inclusive para a leishmania, para mostrar para vocês que o sangue tem menos sensibilidade do que a medula. Então, realmente, eu fui atrás de pesquisar todo o resto. E, realmente, não achamos nada. Parece ser um quadro de anemia hemolítica causada por leishmania. E olha que interessante. Assim como no exame da pretinha, a gente vê a sensibilidade do sangue quando comparado com a medula. A gente tem 10 a 100 vezes mais parasitas na medula e isso faz com que seja mais fácil encontrá-lo. Esse trabalho é legal, que vem aqui logo adiante, porque ele mostra que animais que não têm sinal clínico e são infectados, se ele tem carga parasitária de medula média ou elevada, já ele vai apresentar sinal clínico. Então, como um parâmetro a mais de acompanhamento para aquele paciente sabidamente infectado e que pode se transformar essa infecção em doença logo adiante. A partir do momento que eu atendo um paciente, eu tenho que indicar repelentes inseticidas que coíbam o contato vetor-cão, independente de se ele está infectado ou não. Se eu penso no diagnóstico de leishmaniose, que é o caso da pretinha, eu confirmo, eu tenho que estadiar a doença para que eu possa tratá-la. Se você quer sacrificar um cão com leishmania, entenda, hoje os processos acontecem pela falta de indicação adequada de um tratamento para uma doença que sempre teve tratamento. Então, pare de pensar em eutanásia como primeira forma de resolução de qualquer problema na clínica de pequenos. A eutanásia é uma alternativa, ela é, mas ela deve ser muito menos utilizada, porque muitas vezes o que te parece impossível de ser tratado ou de ser conduzido, isso muitas vezes está diretamente relacionado à sua experiência com aquela doença. Existem outros profissionais capacitados, especializados, que vão ter uma visão muito mais ampla e muito mais específica também para conduzir melhor doenças que muitas vezes o clínico geral não consegue. Então, pensem muito menos em eutanásia, pensem muito mais em insistir com a vida, em persistir menos com a morte. O diagnóstico não foi confirmado, reveja os diferenciais. E aí, se o animal não está infectado com leishmania, vacina e repelente. Vacina para leishmaniose não previne infecção, ela não vai impedir que o vetor pique o animal, ok? Não vai, porque ela não tem esferulites de piretroide e de citronela. Ela vai prevenir que o animal fique doente ou que seja infectante. Por isso que é importante associar repelentes e vacinação ao mesmo tempo. Em relação à leishmania, temos que estadiar. Esse é o guideline da Europa, que ela associa o quê? A sorologia com a apresentação clínica, com os achados laboratoriais, para dizer qual a melhor terapia, o melhor prognóstico. Na Europa se junta aí glucantime ou miltefosina como droga para o cão, deixando a anfotericina B para o ser humano. No Brasil, se deixa a miltefosina para o cão, deixando o glucantime e a anfotericina B para os seres humanos. E a terapia da leishmania também é uma associação de drogas que são leishmanicidas com leishmaniostático, com imunomoduladores. Hoje não é o objetivo da gente conversar sobre terapia, num próximo momento a gente conversa, mas é importante que vocês entendam que a terapia deve ser estadiada. E a gente tem um estadiamento para a leishmaniose publicada pelo meu grupo, Brasileixo, que é o grupo de estudo sobre leishmaniose animal, fundado por mim e outros 10 pesquisadores em 2011. E a publicação no site de 2018, diferentemente da Europa, coloca um estágio a mais, colocando o estadiamento da leishmaniose em 5 estágios. Mas, ok, isso é um dado para um próximo momento, um próximo encontro. O fato é que
a gente tem algumas diferencinhas dos estadiamentos daqui para a Europa e que a gente deve acomodar os pacientes nos estágios, lembrando sempre que a função renal muda muito o estágio desse paciente. No caso da Pretinha, qual o estágio que ela se apresentava? Brasileixo no estágio 3, Leishevete no estágio 2A, porque não havia um comprometimento renal desse paciente. Se houvesse, ela estaria evoluindo dentro dos estágios. Perfeito. Entendemos como acontecem os sinais clínicos, como acontece o diagnóstico dessas doenças. Claro, a terapia ela é específica para cada uma delas, então, para Ehrlichia é a base de doxiciclina, bem como anaplasma, para Babesia e para Rangélia, a base de midocarb, para Leishmania, associa-se os grupos de leishmaniostáticos, leishmanicidas e imunomoduladores, para Dirofilaria, as lactonas macrocíclicas e a doxiciclina, que fazem um componente de slow kill, que é morte lenta, porque a gente não usa o produto dos Estados Unidos com a meloxonina, que é uma luticida. Mas vamos conversar um pouquinho sobre prevenção, porque definitivamente essa não é a melhor forma de se prevenir os patógenos transmitidos por vetores. A gente precisa evitar o contato vetor-cão, evitar o contato, o repasto sanguíneo. Por exemplo, para o carrapato, para transmitir Ehrlichia, ele tem que ficar em um repasto sanguíneo por 3 horas, pelo menos, em média. Para transmitir Babesia, são 36 horas, 48 horas. Mas para transmissão de leishmania pelo flebotomínio ou de Dirofilaria pelo culicídio, basta a picada desses mosquitos e dessas moscas. Então, eu tenho que ter repelentes que, o ideal, não deixe nenhum vetor chegar perto do animal. Mas isso nem sempre acontece. Então, quanto mais rápido eu matar o vetor, melhor é em termos de prevenção, pensando em carrapatos e pulgas. Pensando em flebotomínio, não, a gente tem que ter realmente repelente e inseticida juntos. Então, a gente tem vários repelentes no mercado, de uso tópico, na forma de pipetinha, Puron, ou de colares, e também com forma de comprimidos orais, que são as isoxazolinas. O importante é a gente bloquear o contato vetor-cão. Para a leishmania, não adianta, é piretroide. Eu tenho que não deixar esse flebotomínio chegar perto. Então, é permetrina, flometrina, cipermetrina e dotametrina. Na forma de Puron, que tem efeito residual menor, 21, 30 dias, e na forma de coleirinha, que tem efeito residual em torno de 4 a 8 meses, dependendo do produto. Também funcionam esses piretroides para carrapato e pulga. Legal, funciona. Temos outras alternativas para carrapatos e pulgas, por exemplo, que são as isoxazolinas. Flualaner, Sarolaner, Foxolaner, que são os comprimidos, feitos a cada mês ou a cada 3 meses, de acordo com o produto. Então, eles têm um efeito muito legal. A morte acontece dentro das primeiras horas, até 12 horas da ingestão, se distribuindo de forma mais ampla pelo corpo. Então, quanto mais rápido eu matar o parasita, o vetor, eu consigo evitar a doença. A questão é que eles não são imediatos, eles não previnem a picada do carrapato e da pulga, ok? Então, eu não posso dizer que eles vão bloquear 100%, definitivamente não vão. Então, quanto mais rápido esses produtos agirem, melhor vai ser o bloqueio. Porque para o carrapato e a pulga morrerem, quando os animais estão com isoxazolina, tomaram esses remédios, essas medicações, ele tem que ser picado. O animal tem que ser picado para que o carrapato e a pulga morram. E aí, quanto mais rápido isso acontece, menos chance de transmissão. Uma confusão está acontecendo porque publicaram esses 2 trabalhos também das isoxazolinas, mostrando a sua capacidade de matar flebotomínio, que é o mosquito lá da leishmania. E é extremamente capaz. A taxa de mortalidade em animais que fizeram repasto sanguíneo, em animais que tinham sido tratados com isoxazolina, foi de 100% por alguns meses. Ótimo, maravilhoso. Contudo, as isoxazolinas não previnem a infecção por leishmania. Por quê? Para transmitir leishmania, o flebotomínio tem que picar o animal. E não tem que ficar picando. Uma picada pode ser o suficiente. E para a isoxazolina matar o flebotomínio,
o animal tem que ser picado. Então, aquele flebotomínio morre, mas se ele tiver com a leishmania, ele pode infectar o paciente, por isso que não previne a infecção. Claro, em médio e longo prazo, pode ser muito interessante, porque a gente começa a matar os flebotomínios da região, e isso certamente vai diminuir a infectividade regional e a presença do flebotomínio, que é o vetor para a leishmania. Então, como prevenção naquele animal, isso não acontece. Como controle a médio e longo prazo, pode ser interessante o uso desses produtos, tá bom? Realmente, para a leishmania, é piretroide. Para carrapato e para pulga, são os tópicos, como também as isoxazolinas de oral. Para a dirofilária, o mais indicado, obviamente, também são os piretroides, tentando evitar, porque não se sabe o quanto eles funcionam em termos de morte dos culicídios, mas, em especial nas áreas endêmicas, o uso de lactonas macrocíclicas, que, quando o animal é picado, essa L3 do culicídio morre antes de virar L5. Então, isso é bastante interessante como prevenção para quem viaja, quem vai para as regiões de anos de grande endemicidade, como, por exemplo, as milbemicinas, as vermectinas, ou, na verdade, o ProHeart, que é o mais utilizado hoje no Brasil. Dentro dessas doenças todas, a única que tem vacina é a leishmaniose. Então, no Brasil, a gente tem a Leistec, que é uma vacina feita de saponina e peptídeo A2, que tem uma proteção eficácia de 70% a 90%. Mas, gente, ela não vai proteger contra a infecção. Contra a infecção é o uso de repelente, inseticida. Ela vai prevenir contra a doença e infectividade. Causa dor local, apatia e prostração, normalmente dentro de 48 a 72 horas por conta da saponina. E ela deve ser feita após uma sorologia não reagente, com 4 meses de idade. São 3 doses, intervalo de 21 dias entre elas, com reforço anual 1 ano após a primeira dose. Então, isso é bastante interessante em termos de associar técnicas de prevenção no indivíduo. Hoje, a gente não tem indicação dessa vacina para campanhas públicas. E uma coisa muito interessante é que ela não interfere com os inquéritos sorológicos. Isso quer dizer o seguinte: o animal vacinado não vai ter sorologia reagente depois. Se ele tiver, pesquise leishmania, ou ele já estava infectado e a sorologia era não reagente porque a soroconversão é longa, ou ele se infectou entre as vacinas, ou ele realmente se infectou porque não estava com a proteção adequada. Então, gente, ela é considerada uma vacina diva. Vocês sabem o que é uma vacina diva? Sabe? Bem, vacina diva não é a vacina da Beyoncé, não é a vacina da Madonna, porque senão teria que se chamar BioNTech ou Leishidona. Na verdade, a vacina diva é uma vacina que diferencia animais infectados de vacinados. Então, não vai haver soroconversão detectável nos testes sorológicos, ok? Essa vacina também é usada para terapia, mas aí é um outro momento, é em doses duplas, num outro protocolo, ok? Então, gente, além de controlar o contato vetor-cão e usar vacina para quem tem vacina, a prevenção também se esbarra aonde? Nos controles ambientais, no manejo dos bancos de sangue, porque podem ter a infecção por transfusão, a questão reprodutiva, que o macho pode infectar a fêmea a via transplacentária para a leishmania, e a via transplacentária também já foi descrita em hepatosum. Evitar que o cachorro coma carrapato, porque a transmissão da hepatosum é por ingestão. Brigas já foram associadas à transmissão de Babésia aegyptione. O manejo ambiental, fumacê pode ser importante pensando em culicídio, dirofilária, mas não funciona muito bem para lutsomia longipalpis, que é a leishmania, porque aí a gente tem o vetor da leishmania, porque a gente tem que fazer o manejo intradomiciliar e peridomiciliar. Diminuir o acúmulo de matéria orgânica, que também é importante para a lutsomia. Para os culicídios, assim como dengue, chikungunya, né, que é o mesmo vetor, a gente tem que também evitar acúmulo de água, né, acúmulo de líquido, que é o criatório. Tá bom? Bem, eu gosto de terminar essa palestra com o Dante. Dante é um paciente que eu atendo há muitos anos. Vocês estão vendo que esse rapaz está sentado numa cadeirinha e tem um balão de oxigênio atrás dele.
Ele está em casa. Isso é um home care da dona dele, que está nessa caminha aqui do lado esquerdo. Essa proprietária é uma proprietária com doença crônica, acamada, e que ela é a vida desse cachorro, esse cachorro é a vida dela. E olha o nosso papel. O Dante tem anaplasma, Ehrlichia e Leishmania. Olha a importância do papel do médico veterinário, tratando a doença no nosso paciente e tratando indiretamente a saúde dessa família, para que a gente tenha uma convivência adequada, sem riscos e com o maior cuidado possível. Eles se amam e, assim, tirar esse cachorro daí é quase impossível. Ele passa o dia inteiro tomando conta dela e ela tomando conta dele. Bem, muito obrigado pela atenção e esses são os meus contatos. Segue lá no Instagram, Paulo Tabanês. Qualquer dúvida, manda lá pelo chat e a gente conversa. Espero que tenham gostado e até a próxima. Até a próxima.